Oi pessoal, tudo bom? Voltamos com os assuntos da Paideia e o assunto de hoje é a infância. Primeiro a gente tem que bater palmas para o pessoal da saúde, os enfermeiros e médicos, o pessoal da limpeza, o pessoal dos serviços essenciais que estão fazendo de tudo para manter a nossa vida normal durante esse período de quarentena. Mas temos que bater palma também para as famílias que têm filhos pequenos em casa. Parabéns! Vocês sabem como é difícil manter uma criança em casa. Mas brincadeiras à parte, quem é que não faria qualquer sacrifício para manter a felicidade do seu filho? Para ver o sorriso de uma criança? Quem não fica muito enraivecido quando vê alguma violência contra uma criança? Pois é, esse sentimento de infância, esse amor que nós temos pelas nossas crianças, que inclusive gerou algumas discussões durante esse período de coronavírus, porque o vírus não atinge, né, com a mesma força e com a mesma letalidade as nossas crianças, mas atinge os mais idosos, né, gerou algumas discussões em torno disso, né? Se as crianças não são afetadas, então menos mal. Havia há ainda, né, essa discussão. São os idosos, eles já estão, né, próximos, já viveram suas vidas, né? O importante é que não vai acontecer nada com as nossas crianças, né? Mesmo esse sentimento difuso, porque não entende que a criança também precisa dos nossos idosos para educar, para contar as histórias, para fazer essa educação moral e intelectual da criança. Mesmo nessa visão difusa, traz um pouquinho desse sentimento que foi construído pela infância. Mas esse sentimento nem sempre foi assim. As crianças nem sempre tiveram um lugar privilegiado nos nossos corações, no coração da sociedade. O termo infância, ele é um termo do latim e significa aquele que não fala. Infante é o que não fala, o não falante. E na Europa da Idade Média, Europa feudal da Idade Média, se acreditava que a fala era um sinal de raciocínio, né, de pensamento, e as crianças só conseguiam falar depois que todos os dentes se colocavam, né, que nasciam todos os dentes. Por isso o período da infância era marcado pelo nascimento dos dentes da criança, né? A gente vai perceber que esse período da infância, né, esse sentimento de infância que a gente tem hoje, esse amor que a gente tem de infância, ele só vai começar a surgir séculos, né, muito tarde, muito depois, lá no século XVII, que a gente vai começar, né, a gente não, mas que a sociedade europeia, capitalista, né, esse modelo que a gente tem de sociedade hoje, vai começar a olhar para a criança com outros olhos, né, com outros sentimentos. Mas foi um período difícil, né, um período duro para a infância, que não era considerada a etapa mais importante, né, era considerada como uma etapa de passagem, e como havia um grau muito grande de mortalidade das crianças, é, não havia um apego ao, aos pequenos,
né? Então, esse sentimento de infância, ele demorou um pouco para surgir. Mas a gente vai ficar falando um pouquinho mais dessa evolução do sentimento de infância, entender como é que isso se dá durante o processo histórico nos próximos programas. Vou falar um pouquinho sobre essa história da infância, né, dessa evolução da infância, e a gente vai refletindo um pouco mais sobre isso, né? As nossas crianças hoje, o nosso sentimento que a gente tem sobre as nossas crianças, e por que esse sentimento sobre a infância também não pode se estender para os nossos idosos, né? Uma discussão que essa quarentena nos fez pensar, né, sobre isso foi a importância dos nossos idosos na vida das nossas crianças. Por que não? E uma coisa que para a gente interpretando moralmente, né, é uma coisa até diabólica, se fosse pensar, porque os nossos idosos seriam contagiados pelas nossas crianças, né? É uma coisa cruel do ponto de vista humano, porque quem faz essa análise moral das coisas somos nós, seres humanos. A natureza, ela só se reproduz, né, do jeito da natureza dela. Então o vírus, ele é parte da natureza, né, e ele se reproduz, ele tem uma cadeia de reprodução e ele atinge a todos, tanto idosos quanto jovens, quanto ricos e pobres, ateus, budistas, cristãos. Ele não faz acepção de pessoas, né? Se dentro da carga genética possibilitar a reprodução do vírus, ele vai se reproduzir, mas ele se reproduz de forma diferente conforme a nossa carga genética, né? Então, é isso. A gente vai fazer essa reflexão. Por que a gente não tem o mesmo sentimento pelos nossos idosos também? Vamos refletir sobre isso. Eles são tão importantes quanto as nossas crianças? Não digo que são tão importantes, eles fazem parte, né? Fazem parte do conjunto da nossa vida social. Então eles fazem parte também desse conjunto da nossa humanidade. Fica aí a dica. Um abraço. Tchau.